O Rico e Lázaro. Resumo do capítulo de terça-feira, 27 de maio. Matou minha irmã pra ficar com essa... Não esqueça de curtir o vídeo e se inscreva para não perder os próximos resumos da novela. Uma pode dar Deus a essa casa. Beroso apresenta a Asher como o Cordeiro de Miroé. O mocinho fala que ontem não teve oportunidade de se apresentar devido à confusão que seu retorno causou. Nabuco diz que soube que ele foi dado como morto. Asher diz que não sabe porque espalharam essa falsa notícia. Nabuco fala que se lembra dele lutando com o chefe da guarda. Asher diz que foi há muito tempo. Nabuco diz que para ele foi como se fosse ontem, porque os últimos 7 anos se apagaram de sua memória. Asher fala que é outro homem, livre e agora representante do reino de Miroé e reverência ao grande rei. O rei fala que espera que ele não tenha guardado ressentimentos do tempo de escravidão. Asher diz que está em paz com seu passado. Nebuzaradã fala que é sempre melhor olhar para frente. Eles se encaram. Nabucodonosor fala que ainda é grato por ele ter salvo a vida de Cassaia. O mocinho diz que só fez o que qualquer um em seu lugar teria feito. Nabuco diz que não, e se fosse alguém menos honrado até teria raptado sua filha. E diz que de qualquer forma ainda deve um favor, e na época Asher pediu sua liberdade e ele negou, e admira por ele ter conquistado a liberdade por si próprio. E diz que é uma honra ter Asher no palácio. Em seguida Gadize fala que não podia esconder o que aconteceu de Matias. Ebed diz que sente muito. Gadize fala que só não sabe se Matias vai perdoar. Ebed diz que recebeu um soco de Matias e fala que Gadize não tem culpa de nada. Ela fala que conversou com Ilana e a família vai ajudar eles a superarem tudo isso. Ebed fala que o que mais deseja é ver Gadize em paz e garante que vai se manter afastado. Ivol vai atrás de Asher e fala que ainda não teve a oportunidade de agradecer por ele ter salvo sua vida anos atrás e o chama para ir até a sala dos sábios falar com Daniel. Enquanto isso, Nebuzaradã fala que o hebreu não engana e em algum momento vai querer se vingar. Rabissares concorda e diz que Asher sempre foi teimoso. Beroso, por sua vez, diz que de qualquer forma o ouro do lobo de Judá é bem-vindo, e eles não devem confundir negócios com problemas pessoais. Nabonido fala que a história de Asher é impressionante. Nitocris diz que o marido devia se preocupar com o futuro do reino ao invés de ficar entusiasmado com a história do escravo. E afirma que Asher deve ter sujado as mãos para chegar tão longe assim. Nabonido fala que nem todos são como a mulher. Irritada, ela fala que é uma princesa e faz o que precisa ser feito para defender o reino. Nabonido fala que a ambição de Nitocris vem cansando ao longo dos anos e está começando a incomodar. Ela pergunta desde quando, e Nabonido responde que desde que deixou de ser divertido. Edissa fala para Neusta que elas precisam ter fé. Neusta diz que perdeu o palácio, o marido e a única coisa que restou foi seu filho, e ele está definhando no calabouço e chorando. Diz que tenta ser forte da frente dele. E fala que sabe que pode ser arriscado, mas talvez a vontade de Deus é que seu filho fuja. Enquanto isso, Ivol fala que deve sua vida a Asher porque foi ele que o salvou na caçada aos leões. Daniel, surpreso, fala que o chefe da guarda tomou esse ato heróico para si. Ivol fala que Asher partiu sem contar exatamente o que aconteceu. Asher fala que naquela noite pretendia matar Nebuzaradã e viu quando ele se afastou do acampamento e pegou um arco e uma flecha e foi atrás dele. Porém logo percebeu que o príncipe estava em perigo. E Nebuzaradã preferiu se esconder ao invés de ajudar, e ele teve que fazer uma escolha entre se vingar ou salvar a vida do príncipe e acertou a flecha na leoa. Daniel fala que Asher fez a escolha certa e Ivol diz que Nebuzaradã ia deixar ele morrer. Asher fala que o chefe da guarda é um assassino cruel e colocou fogo na casa de sua família com sua mãe e seu irmãozinho dentro. Daniel fala que Beroso se tornou aliado de Nebuzaradã e eles tentaram pegar o sacerdote por lesar o reino, mas não conseguiram as provas necessárias. Ivol fala que são poderosos inimigos dentro do palácio. Asher fala que tem mais coisa, e revela que Cassaia machucou a perna fugindo de uma coisa que viu e ele também viu. Enquanto isso, Nebuzaradã fala que não é boa a proximidade de Nebuzaradã com o Ivol Merodach, e diz que o hebreu não desistiu de sua vingança. Samur-Ramat fala que vai pedir proteção aos deuses e diz que Asher não chega aos pés do marido. O chefe da guarda, preocupado, diz que ele pode dar com a língua nos dentes. E uma língua afiada é mais perigosa que armas. E pergunta se Samu esqueceu que Cassaia viu os dois juntos no lago e foi Asher que a salvou, então ele também viu. Tamir e Samir vão atrás da prostituta de Fassur na casa da lua. Zack procura Joana, ela fala que precisa de um tempo. O canalha diz que o tempo acabou e avisa que eles se casarão no dia seguinte.
ou a família de Ravina dirá adeus à casa. Joana pede para Zack responder quem matou o pai de Asher, enquanto Asher continua contando que seguiu Nebuzaradan para cumprir sua vingança, porém ele não estava sozinho e tinha ido encontrar uma mulher, e Kasaia presenciou a traição, e diz que já havia encontrado a princesa em outra ocasião, e pôde perceber como ela amava o chefe da guarda. Evil fala que foi por isso que a irmã ficou tão deprimida e logo depois morreu e sai furioso. Samu Hamat fala que se Asher abrir a boca para dizer o que sabe eles terão problemas. Nebuzaradan pede para a mulher jurar que não teve nenhuma influência na morte de Kasaia. A bruxa se lembra do dia que matou friamente a princesa, e mente e jura que foi o eclipse que levou Kasaia. Nebuzaradan fala que podem achar que foi ele que matou a esposa. Samu fala que eles não podem se entregar ao desespero e ninguém pode provar nada. Nesse momento Evil chega e chama o chefe da guarda de assassino. Cínico Nebuzaradan pergunta o que isso significa. Evil o chama de assassino novamente e diz que ele matou sua irmã para ficar com essa víbora. Evil pergunta se ele vai negar que já tinha um caso com Samu enquanto a irmã ainda era viva. Daniel chega com Abednego e Asher. Evil fala que Asher contou tudo. Nebuzaradan pergunta se ele vai acreditar num escravo ressentido. Asher fala que viu tudo e Kasaia viu também. Samu entra na discussão e pergunta se Evil acha certo confiar num estranho e afrontar 2 servos leais do reino. Nebuzaradan fala que Asher está mentindo. Evil diz que o chefe da guarda sempre foi ambicioso e pelo visto matou a irmã para Samu ocupar o lugar de Kasaia. A bruxa fala que sempre fez de tudo para ajudar Kasaia. Asher fala que a princesa testemunhou a traição e sofreu demais e diz que Kasaia era pura e doce e amava o chefe da guarda. Evil diz que é muito estranho a irmã ter morrido logo depois. A bruxa fala que a princesa morreu em decorrência da queda. Daniel pergunta se Kasaia confrontou os dois sobre a traição. Nebuzaradan diz que ela não falou nada porque não houve traição e diz que ficou devastado com a morte da mulher. E diz que é inocente e se envolveu com Samu na viuvez e nunca deixou de amar Kasaia e ainda a ama. Evil fala que ele amava tanto que se encontrava com a amante na mata. Nebuzaradan provocando diz que mesmo que isso fosse verdade, Evil não é o tipo de homem que entenderia esse tipo de coisa. Furioso, Evil dá um soco na cara do chefe da guarda e o chamando de canalha diz que isso não vai ficar assim. Asher por sua vez diz que a hora de Nebuzaradan vai chegar e ele vai pagar por todos os crimes que cometeu. Furioso, Nebuzaradan manda o mocinho sair de seu quarto, e diz para Samu que tudo isso é culpa dela. Se você assiste e gosta da novela O Rico e Lázaro, se inscreva que aqui no canal todos os dias tem os resumos diários da novela. E participe comigo deixando seu like e o seu comentário. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Maldito.